Jesus. Ô Mateus, tem como baixar um pouco o volume desse? Está muito alto. Eu quero compartilhar um texto com vocês. E ele está no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Aleluia. Eu não conheço esse hino. Ainda bem que não é um funk, né? Jesus, tem misericórdia. Onde nós estávamos? Isso, na leitura, né? Posso ler então? Amém. Evangelho de João, capítulo 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Permanecei em mim, glória, Glória a Deus. e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Glória a Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Que maravilha, né? De palavra de Jesus, né? Para nós nesta noite. Te damos graças, porque mais uma vez nós estamos diante da Sua palavra. E Sua palavra é poderosa, é santa, é gloriosa. E é um grande privilégio para nós, como cristãos, estarmos diante da Sua palavra hoje. Portanto, Senhor, inspira meu coração através do poder do Seu Espírito. Usa-me como um vaso na mão do oleiro, porque eu sou simplesmente o vaso. Glória a Deus. Aleluia. Mas Tu és o oleiro. É, Deus maravilhoso. Ei, glória. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa-me conforme a Sua vontade, conforme os Seus propósitos, abençoando estas vidas que aqui estão, aqueles que estão participando, aqueles que ainda participarão deste culto, trazendo conforto e alento que estas pessoas precisam neste tempo tão difícil, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Antes de você se assentar, dá um abraço no irmão, na irmã, faz isso agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso, dá um abraço no irmão, na irmã, faz isso agora. Pois é, podemos se sentar, por favor. Quando nós olhamos para esses versículos que nós lemos, evidentemente que a ênfase desse texto é a comunhão. A comunhão com
Jesus. E a comunhão com Jesus, ela gera a permanência. Isso é uma coisa que precisa ficar, irmão, registrado no nosso coração. A comunhão com Jesus, ela gera a permanência. E nós estamos diante de uma alegoria, não uma metáfora, mas uma alegoria, porque uma alegoria é uma comparação com as coisas do dia a dia, mas que todos os detalhes têm importância espiritual. Então nós estamos, na verdade, diante de uma alegoria que está no discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos. Isso se dá na quinta-feira à noite, não é? A caminho do jardim do Getsemane, o lugar onde ocorreram os últimos eventos que precedem a prisão de Jesus. E depois de 3 dias, a crucificação, morte, depois de 3 dias, a ressurreição do Senhor Jesus, provando que ele realmente era o Filho de Deus e validando tudo que ele tinha falado. A primeira observação, eu não quero entrar em muitos detalhes de teologia não. A primeira, irmão, observação, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, não é? Porque Israel tinha sido escolhido como uma videira, mas ele não permaneceu na vontade de Deus. Então agora surge Jesus, a videira verdadeira, não é? Isso é fundamental. Depois diz a palavra: e vós sois o quê? Os ramos. Então Jesus é a videira e nós somos os ramos. E os ramos, para frutificar, irmão, tem que estar ligado à videira. E quando o ramo produz fruto, Deus o limpa para que ele produza mais fruto ainda. Aleluia. Mas a observação é essa: nós, irmãos, estamos ligados à videira, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E o Senhor nos limpa, viu, irmãos? O Senhor nos limpa através da sua palavra. E neste momento, mesmo que você não perceba, Jesus Cristo está te limpando através do poder da sua palavra. Porque a palavra de Jesus, ela não perde a força, ela não perde a unção, ela não perde o poder, muito pelo contrário. A palavra de Jesus, ela é sempre poderosa, e ela pode te curar agora, ela pode te libertar agora, ela pode dar a solução desse problema agora, ela pode abrir a porta agora, ela pode entrar no teu lar agora, o poder do Senhor pode se manifestar agora. Porque a palavra de Jesus, irmão, ela é um agente purificador, que regenera. Olha que coisa gloriosa é a palavra de Jesus. Por isso, irmão, nós temos que ouvir e deixar a palavra de Jesus entrar no nosso coração, para que ela venha produzir na nossa vida, para que tenhamos, irmãos, uma vida frutífera em todos os aspectos, em todas as áreas. E uma vida frutífera é uma vida que tem virtudes espirituais. Alguém usa esse texto para não ganhar almas. Irmão, ganhar almas faz parte, mas não é isso que Jesus está falando, não. Jesus está falando de uma vida frutífera, de virtudes espirituais, de boa conduta, de bom testemunho, de comunhão, de permanência com Ele, custe o que custar. É sobre isso que Jesus está falando. Por isso que a gente precisa ter um bom entendimento do texto, irmão, e da palavra. E nós queremos ter uma vida frutífera para o reino, ou não? Por isso que Jesus nos purifica.
Por isso que Ele nos limpa, o Pai nos limpa através da palavra de Jesus, para que possamos produzir mais frutos ainda para o reino de Deus. E uma coisa que Jesus diz logo no começo: e meu Pai, ou seja, Deus é o agricultor que cuida da videira, que cuida dos ramos. Então, irmão, nós que estamos ligados à videira, estamos sendo cuidados. Não pelo governo, nem por esse, nem por aquele, não. Nós estamos sendo cuidados por aquele que chamou a existência coisas que não existiam somente pelo poder da sua palavra. Nós estamos sendo cuidados pelo Deus, o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É Ele que está cuidando de cada um de nós. É Ele que está cuidando dos ramos ligados à videira. Então Ele está cuidando da tua vida, viu? Ele está cuidando de você. Ele te limpa através da palavra de Jesus, para que você produza. Mas Ele cuida de você. Você que está ligado, você que permanece, Ele cuida de você, não é? Então isso é coisa, irmão, fundamental da nossa vida. E aqui nós temos a palavra permanecer. Jesus usa essa palavra algumas vezes, permanecer. E permanecer, irmão, é uma opção. Sabe, irmãos, é uma condição que eu posso aceitar ou não. Agora, não tem como eu ter comunhão com Jesus se eu não permaneço ligado à videira que é Cristo, porque é dele que eu recebo poder, é dele que eu recebo vida, é dele que eu recebo força. É da videira, irmão, não é de mim mesmo, não é de você mesmo, não é do teu esforço, não. Você recebe vida, poder, virtude, é da videira na qual você está ligado, meu irmão. E toda vez que você estiver permanecendo, você vai estar recebendo este poder, você está recebendo esta virtude na sua vida, irmão, mesmo que você não sinta. Porque a questão aqui não é sentir, a questão aqui é crer. E crer não tem nada a ver com sentir. Eu dou o seguinte exemplo. Tem gente que diz: eu não sinto Jesus ali, mas ele diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Você, sentindo ou não, Ele está aqui. Então, irmão, nós andamos pela fé. O justo viverá pela fé, pelo crer na palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que crer na palavra do nosso Deus e permanecer na videira, fazer esta escolha, esta opção. E quero dizer mais, hein? Esta opção, esta condição, irmão, tem que ser avaliada, reavaliada na nossa vida, irmão, diuturnamente. Ah não, quando eu aceitei Jesus, eu estava ligado à videira. Permanece? Ou é só um crente de igreja denominacional, nominal? Permanece ligado à videira? Então é uma reflexão, irmãos, que nós temos que ter na nossa vida. Verdade, Deus, aleluia. Verdade, é uma reflexão. Porque muitas vezes a pessoa está até na igreja, mas o coração já se afastou de Deus há muito tempo, hein? É, Deus, verdade. Mas ela vem porque ela gosta, é isso. Mas o coração, então é algo que cada um de nós temos que pensar. Porque é uma opção, não é por força, não é por violência, é uma opção que nós temos, é uma condição que a Bíblia coloca. Eu aceitei esta opção na minha vida, eu aceitei esta condição, eu aceitei há 42 anos atrás, e eu permaneço ligado à videira até hoje. Obrigado, Deus.
E a gente permanece, irmão, em crescimento. A gente não permanece retrocedendo. Porque que virtude é essa que eu recebo se a cada ano eu estou mais distante? Que virtude é essa que eu recebo? Que vida é essa que eu recebo da videira se a cada ano eu estou mais distante, eu estou mais frio, e não são as circunstâncias, não, sou eu. Ei, glória! Deus maravilhoso, aleluia. Então, irmão, eu tenho que estar observando esta condição que um dia eu aceitei. Verdade. Porque no versículo 7 ele começa com essa conjunção condicional, que exprime uma condição. Ele coloca: se permanecerdes. Se você quiser. Verdade. Você pode aceitar ou não. Agora não tem como aceitar, irmão, a bênção e não aceitar o Senhor da bênção. Verdade. Não tem como. Sabe, nós temos que estar ligados à videira de verdade, com o nosso coração voltado ao Senhor. Sabe, vigiar nossa vida espiritual. Eu falei no começo que esse é o discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos. Na quinta-feira à noite, na sexta-feira à tarde, ele já está crucificado. Olha que palavras importantes e vivas. E estas palavras vêm sobre nós, e nós temos o privilégio desta palavra vir sobre nós hoje. E quantos hoje estão pregando a mesma palavra nos altares? Hoje, a mesma palavra. Então, irmãos, nós não estamos com Jesus porque Ele dá carro, Ele dá casa. Não. Nós estamos com Jesus porque nós amamos estar com Ele. Nós fizemos esta opção. Aleluia. Nós aceitamos esta condição pela graça, pelo favor que Ele nos ofereceu na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos com Ele. Glória a Deus. Porque senão, irmãos, e os países que os cristãos são perseguidos e passam necessidade, então Deus não está com eles? Evidentemente que Deus está com eles, mas eles estão pagando o preço do Evangelho. E nós temos que pagar o preço do Evangelho, irmão, cada dia, sendo luz do mundo e sal da terra, né? Diante das pessoas, para que venha se manifestar a glória de Deus através da nossa vida. Porque nós fomos colocados para fazer a diferença, e a nossa diferença na sociedade, irmão, aleluia, que vai transmitir o poder de Deus. E tem tanta coisa em nossa volta que nós temos que repudiar, e não aceitar, mas repudiar estas coisas, e muitas vezes nós aceitamos. Amém, povo de Deus? Amém. Então, o texto, ele expõe aqui uma condição: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Tudo. Sim. Mas se não for da vontade de Deus, irmão, já disse aqui, vou voltar a dizer, eu acho que é a 1000ª vez. Se a pessoa tem de verdade comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com a palavra, dificilmente ela vai fazer um pedido que não esteja em conformidade com a vontade de Deus. Porque essa pessoa tem intimidade com Deus, essa pessoa conhece a vontade de Deus, essa pessoa permanece na videira. O coração desta pessoa é um coração transformado. O coração desta pessoa está no altar do Senhor. A visão desta pessoa muda, os valores desta pessoa mudam, os conceitos mudam, tudo muda na vida desta pessoa, os seus pedidos mudam, as suas necessidades mudam, meu irmão. Aquilo que essa pessoa valoriza muda. Porque o coração desta pessoa não está aqui nas coisas da terra, mas está no altar. Está no altar do Senhor. Então tudo muda, irmão.
A pessoa já começa na igreja, a pessoa não chega só para pedir, a pessoa chega para adorar, para glorificar, para exaltar. Já muda, meu irmão, a nossa maneira de cultuar, o nosso culto é racional, a nossa maneira de entrar na igreja, tudo isso começa a mudar. A nossa oração muda, o nosso clamor muda, tudo muda na vida daquele que está em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo. Eu não disse que Jesus vai limpando através da palavra? E ele não desiste. E ele continua falando. E ele continua limpando. Aleluia. E eu recebo esta operação do Espírito Santo através da palavra na minha vida. Então permanecer, irmão, é a condição que nós temos para ter nossas orações respondidas. Porque a nossa oração, ela não consiste só em pedir. Você está ouvindo, irmão? Amém. Oração não é só pedir, Pai, me dá, ai, toca no meu marido, ai, toca no meu filho, ai, Pai, ai, Senhor. Nada disso. A oração é como um culto. Aleluia. A oração a gente começa glorificando e exaltando. Aleluia. E engrandecendo o nome do Senhor. É o modelo que Jesus nos deixou do Pai Nosso. Tem gente que pensa que oração é só pedir e pedir para si mesmo. Manifesta um egoísmo até na oração. Mas não é assim não, tá? A oração, irmão, você começa louvando, engrandecendo ao Senhor, exaltando ao Senhor. Com um coração contrito, um coração agradecido por aquilo que Ele já fez e pelo bem maior que a graça, o favor que ninguém merece. A gente nunca pode esquecer na nossa oração de agradecer a graça antes de pedir. Depois você libera perdão para as pessoas. Depois você quer que o Senhor cumpra a vontade dEle na sua vida. Depois você vai interceder pelos outros. Mas não é assim não. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa quem falta mais. Não, você vai orar pelas pessoas. Você vai abençoar a vida delas. Depois você vai pedir. Então, irmão, oração e depois você vai agradecer ao Senhor. Amém. E neste tempo, meu irmão, de oração, o Espírito vai ministrando no seu coração. O Espírito Santo vai te dando a palavra de oração, tá? O Espírito Santo vai intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, conforme diz a palavra. É neste tempo. E existem cristãos que estão a vida toda na igreja e não sabem disso, que pensam que oração é só pedir. Irmão, a falta de ensinamento é coisa terrível, sabe? Por isso que muitas pessoas aí se enfraquecem por falta do conhecimento, perecem por falta do conhecimento. Então hoje, quando você for fazer a sua oração, já sabe, não vai diretamente pedir. E outra, tem a nossa escala de valores. Tem gente que não pede nada espiritual. Ele não pede sabedoria, ele não pede amor, sabe? Não pede para o Senhor ajudar na pequenez da sua fé, nada. Ele vai só pedindo. Senhor, sabe que eu preciso dessa promoção, eu preciso que o meu marido se converta, eu preciso que o meu filho não sei o quê, e assim vai. Começa pelas coisas espirituais. Na sua escala qual é a sua escala de valores? Quais as coisas que ocupam os primeiros lugares na escala de valores? É aí que você vai entrar na sua oração. Amém? Para que o Senhor entre em providência na sua vida. Sabe? E é esta oração que Deus responde. Aí eu digo aqui, olha,
Se permaneceres em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas nessa condição, nesse entendimento do que é oração, do que é pedir diante do Pai, e do que é entendimento de comunhão, de intimidade, de querer, de permanecer, observando sempre o nosso coração. E a Bíblia orienta isso, que você deve guardar teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Significa que nós temos que observar sobre ele, que nós temos que vigiar sobre ele, como está o nosso coração diante do Pai. Amém? Amém. Fiquem em pé. Pai, nós te damos graças.